nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que queres? Ela respondeu: manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 25 de julho, hoje nós celebramos São Tiago Maior, apóstolo, irmão de João. São os 2 filhos de Zebedeu e de Salomé, como nos ensina aqui o texto bíblico. E a cena desse evangelho é Salomé, a mãe dos 2, chegando até Jesus e fazendo um pedido. Um pedido que provavelmente os 2 devem ter dito: mãe, pede a ele porque ele vai te ouvir. Nem tiveram a coragem deles mesmos ir até Jesus e fazer esse pedido. Então a mãe, vendo, porque a mãe conhece o coração dos filhos, A mãe conhece o coração dos filhos. Então a mãe, vendo o desejo de Tiago e de João, então ela vai até Jesus e faz um pedidozinho básico. Olha, eu quero que você coloque esses 2 meus filhos aqui na tua glória, um à tua direita e a outra à tua esquerda. E Jesus disse com toda tranquilidade: você não sabe o que você está pedindo. Mas o que esse evangelho quer dizer para nós no dia de hoje? Algo muito profundo, mas muito simples. Tiago e João, eles estavam como que, às vezes, muitos de nós, que estamos caminhando com o Senhor, mas nós estamos buscando glória, fama, poder, os primeiros lugares, e esquecemos que o que nos torna grandes é ser o último. Eu sei que isso é muito difícil, muito difícil. Inclusive, aqueles que têm voz e vez são aqueles que, de fato, são os famosos, Então as pessoas estão buscando status, estão buscando famas, estão buscando muitos seguidores, as pessoas estão buscando serem conhecidas para que elas tenham voz e vez. Mas a lógica do reino não é essa. São João da Cruz diz algo aterrador. São João da Cruz diz que nós não só precisamos estar no último lugar, e não precisamos só querer ser largado, mas nós precisamos querer que as pessoas nos abandonem. É São João da Cruz. Isso é aterrador, porque a nossa carne não quer isso. Veja, Tiago e João andavam com o Senhor. E o que eles queriam? Eles queriam poder. Eles queriam os primeiros lugares. Eles queriam ser vistos como aqueles que estavam ali, Estavam ali porque tinham um cargo. Eram os embaixadores imediatos de Jesus. Um à direita e o outro à esquerda. Lamentavelmente, eu preciso dizer isso aqui hoje na meditação do Evangelho. Tem muitos irmãos nossos que só estão na igreja hoje por causa de cargo. Infelizmente, me desculpe, mas é uma realidade. É o que
Eu frequento uma paróquia há 23 anos, a mesma paróquia, né? E visito outras paróquias quando posso, né? É sempre assim, né? Se o padre chegar e tirar a coordenação de uma pessoa, ela simplesmente sai da igreja, como eu já vi acontecer ao longo desses 23 anos. Então as pessoas estão ali não por causa de Jesus, mas elas estão ali por causa de um cargo, de um status. Fulano é isso, fulano é aquilo. Ele é o chefe, ele é o coordenador, é ele que manda. Tudo se trata de uma tentação do demônio que vem colocar para nós poder. Meus irmãos, procure dentro de uma comunidade quem quer o último lugar. Ninguém quer o último lugar, até porque não somos doutrinados nisso, né? Desde pequenininho nós crescemos e buzinaram nos nossos ouvidos a vida inteira. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro. Mas não é assim que o mercado de trabalho exige? Se você vai fazer uma prova na faculdade, uma faculdade federal, por exemplo, porque é caríssimo, né? Quem, por exemplo, quer fazer medicina, pagar uma faculdade de medicina particular é algo muito caro. Um pobre não pode, mas não pode mesmo, né? Então, nós ficamos ouvindo o tempo todo, você tem que ser o melhor, você tem que ser o primeiro. Se você não for o primeiro, o melhor em tudo, você não passa, porque tudo se trata para entrar no mercado de trabalho, para se tornar alguém. Eu não estou dizendo que isso seja um pecado, nada do tipo, mas nós fomos doutrinados pelo mundo assim, para ser o primeiro. Então, de qualquer forma, nós continuamos buscando as 3 tentações do demônio, aquelas que o demônio lançou sobre Jesus no deserto: ter, poder e prazer. As tentações são as mesmas, com roupagens diferentes, mas o demônio, como ele não inova em nada, porque a boa nova é somente a palavra de Deus, a boa nova é o Senhor. O Senhor tem a capacidade de, no mesmo evangelho, você meditar ele 20 vezes e o Senhor tocar o nosso coração 20 vezes de maneira diferente, porque ele é Deus. Deus, ele está sempre para nos surpreender. Agora o demônio, ele não inventa nada de novo. São as roupagens que são novas, mas as tentações são as mesmas. E nós temos caído como patinhos. É ter, poder e prazer. Aqui nós vemos os 2 filhos de Zebedeu e Salomé que não entenderam a lógica do reino. Eles queriam fama, prestígio, status. E Jesus então vai dar um ensinamento para eles. Jesus diz, olha, no mundo, né? E o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, o mercado de trabalho, o capitalismo, né? O mundo está nos ensinando que nós temos que ser o maior, aquele que manda, aquele que tem poder. Jesus está dizendo, olha, entre nós não é assim. Aquele que quiser ser grande, seja o último, e aquele que serve a todos. Que paulada para nós hoje. Que paulada para mim hoje. Para mim. Essa palavra, antes de cair no seu coração, ela precisa cair no meu. O Senhor está dizendo para mim hoje e está dizendo para você. O Senhor está dizendo para mim, Alan, abaixa a sua bola, meu filho. Menos. Quem é você para querer os primeiros lugares? Quem é você? Vá para o último lugar e sirva. E Jesus diz, né? Os humilhados, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Essa é a lógica do reino. Essa é a lógica do reino. É uma lógica totalmente diferente da lógica desse mundo, meus irmãos. O Senhor está nos levando por um caminho maravilhoso, um caminho de humildade, de reconhecer o meu irmão é melhor do que eu. Quantas vezes nós nos achamos melhores do que as pessoas? Achamos melhores. E nós vemos que dentro de nós, quando nós fazemos um autoconhecimento, nós estamos cheios de miséria. Cheio de ganância de poder, de vaidade espiritual. Quantos irmãos com vaidade espiritual? Tem muitos irmãos que eu conheço, que pregam e que são incapazes, eu conheço alguns, de sentar para ouvir uma pregação de um irmãozinho mais humilde. Não escutam, não. Se não for ele falando, ele é incapaz de ouvir um irmão, um humildezinho, ou um que chegou agora, que o Senhor levantou e colocou para missão. Não, eu sou o cara.
Eu não estou aqui para aprender com esse que chegou agora. Orgulhoso, vaidoso, prepotente. Quem é você? Quem é você para não ouvir aquele que Deus levantou e colocou à frente? E pior, né? Se Deus dá então àquelezinho que chegou agora a coordenação, coloca ele à frente de uma pessoa que já está há muito tempo, esse se recusa. E veja, aqui os padres da igreja dizem, há uma tradição forte que a prova dos anjos foi exatamente essa: servir a um Deus encarnado e mais, servir a uma criatura de Deus que é Nossa Senhora. Os anjos disseram: não serviremos. Ela é menor do que nós, só que ela é maior do que eles, né? É maior porque é a Theotokos, porque é a Imaculada Conceição, porque é ela. Jesus, a humanidade santíssima de Jesus, né? Não, nós não queremos servir um Deus humilde. Entende? Entende, irmãos? Aqui, veneno de Satanás, aqui nessa palavra de hoje, está ficando muito claro para nós o veneno ardiloso do inimigo, que chama-se soberba. Por isso São João da Cruz, quando ele fala dos pecados capitais, ele tem um texto muito longo para falar desse que é o pior de todos os pecados, que inclusive ela é mãe de muitos outros vícios. É a porta de entrada, é a soberba, né? Então hoje, o Evangelho de hoje está nos convidando a uma humildade. Reconhecer que o outro, muitas vezes, é melhor do que nós. Reconhecer que o nosso lugar precisa ser o lugar, o último lugar. Aquele que serve a todos. Aquele que está ali buscando somente a glória de Deus e não a glória desse mundo que é vã e que passa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.